A leitura de mais uma correspondência recebida. Senhor presidente, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores envia a seguinte correspondência ao vereador Carlitos Alves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Viçosa. Prezado presidente, solicito que seja realizada a troca de líder de bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Viçosa, do vereador Sávio José para o vereador Marcos Nunes. Informo que o revezamento entre os vereadores na liderança da bancada em casas legislativas faz parte da cultura política do nosso partido, pois acreditamos que assim democratizamos a atuação parlamentar. Aproveito a ocasião para agradecer a atuação do vereador Sávio José como líder da bancada nesses 2 anos e desejamos sucesso ao vereador Marcos Nunes nessa importante representação. Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Atenciosamente, professor André Luiz Lopes de Faria, presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Parabéns, Sávio José, pela liderança do PT. Vamos pedir para Marco raspar a barba. Semana que vem, o Aquilo. Estão em discussão as proposições avulsas. João Josino. Fiz sua indicação de novo aí, pedindo poder público, né, que coloque monitor nos ônibus escolar. Tá tomando um café, sabe, em frente ao fora ali, e travessia de pedestre ali, tinha umas crianças dentro de uma van, e ela estava com a cabeça do lado de fora. Aí o motorista deu uma enfreadazinha de leve, né? Aí eu pensei, né, que se ela fosse uma enfreada mais pesada, acho que ela tinha machucado. E eles têm, acho que eles têm uma pessoa que, né, acompanha essas crianças. Eu estou fazendo essa indicação, isso que já foi falado várias vezes nessa tribuna. A hora que acontecer um acidente, aí o município vai tomar as medidas cabíveis, né? É igual eu falei na semana passada, teve um acidente ao lado, saindo do Colégio Viçosa, aquele poste ali na esquina, antes do Luciano um pouquinho ali, tinha mais de uns 50 alunos dentro do ônibus. Aí um professor perguntou, quem está cuidando dos alunos? Falei assim, o motorista não pode ser, que o motorista, né, estava olhando outros problemas com a pessoa que ele tinha acontecido aquele arranhãozinho lá no carro, né? Então os meninos ficou tudo encostado do lado de fora, né, ao lado ali depois daquele clínica, né, de laboratório, né? Então, eu acho que tem que ter o monitor dentro do ônibus, porque o motorista não tem tempo para ficar olhando os alunos cá atrás, não. Tá? Então, estou fazendo esse pedido, essa indicação, ver se o prefeito, junto com a Secretaria de Educação, toma as providências. Muito obrigado, boa noite. A palavra ao Geraldino da Violeira. Duas indicações, senhor Carlitos Alves, que fiz. A primeira indicação talvez vá até em desencontro à atuação do vereador no passado. Eu vim aqui, o professor Edomínio hoje deve estar assistindo, um abraço ao professor Edomínio, que ele me corrige de vez em quando. Hoje está com problema de coluna e está um pouco acamado. Um abraço se estiver assistindo, professor. Um abraço ao professor. Talvez sim, em casa, assistindo
Mas eu vim pedir, professor Carlitos, a indicação de 2 estagiários, o senhor Paulo Cabral, líder do prefeito aqui na Câmara, para a farmácia do SUS. Existe uma demanda muito grande de usuário e a quantidade de funcionários hoje lá, ela não sustenta, né, essa demanda de pessoas. Além de que o estagiário pode contribuir tanto pessoalmente para si próprio, né, esse contato com a comunidade, e é essa oportunidade que a prefeitura tem que dar. Eu estou dizendo aqui que talvez esteja em desacordo que no passado, Carlos presidente, é que existia no passado 264 estagiários na prefeitura. Hoje, dou parabéns à prefeitura que tem 70. Existe uma grande diferença de pedir para um grande funcionamento, né, que existe essa necessidade, do que os 246. A segunda é a moção ao senhor Quirino. Quirino é nascido na cidade, no município gaúcho de São Luís Gonzaga, na localidade de São Paulo das Missões, noroeste do Rio Grande do Sul, a 35 quilômetros da fronteira com a Argentina. Quirino, muito aqui conhece, né? É do site Descubra-me. A partir de 2004, agiu ativamente como fotógrafo em eventos, festas, baladas na cidade e região, tendo atualmente um patrimônio fotográfico de aproximadamente 1,5 milhão de fotos em seus arquivos, em 11 anos de atuação na cidade. O site já registra em torno de 31 milhões de acessos até o momento. É só um agradecimento ao amigo, né, que veio de fora, de cidades lá do Rio Grande do Sul, que exerce uma função no nosso município. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Helder. Bem, inclusive a minha indicação, 252, ela veio muito a calhar com a presença aqui do nosso amigo, o Rodrigo Picalho. A indicação gostaria de que fosse corrigida. Eu não estou pedindo containers para os conjuntos habitacionais. Na verdade, eu preciso do aumento dos containers, da quantidade de containers, Rodrigo. Ampliação de containers. Por quê? O que está ocorrendo? Os containers que estão nos conjuntos habitacionais estão insuficientes. Então, a população, assim, agora já não sei informar se realmente é insuficiente ou se a coleta não está sendo feita. Eu não vou saber informar direito. Mas me foi solicitado que pedisse que mais contêineres para os conjuntos habitacionais, porque estão enchendo os contêineres rapidamente e a população está colocando a sacolinha do lado do contêiner e cachorro está fazendo a maior festa com as sacolinhas, né, espalhando lixo para todo quanto é lado da via. Então, eu só quero falar só sobre essa indicação aqui, solicitando realmente o aumento de número de contêineres nos conjuntos habitacionais, porque a coisa, pelo que me passaram, eu não estive presente lá, não fui no local olhar, mas estão caóticas. Proposições avulsas em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Proposições aprovadas. O secretário vai fazer leitura dos seguintes projetos. Senhor presidente, na pauta para leitura, projeto de lei, emenda aditiva número 001, ao projeto de lei número 005/2015, projeto esse que obriga novos prédios a terem sistema de captação e reaproveitamento da água proveniente das chuvas. Isso no município de Viçosa. O projeto é de autoria do vereador Geraldinho Violeira. E esse projeto recebeu o parecer à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Resolve submeter ao plenário por não haver vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade. O segundo projeto é a emenda modificativa ao projeto número
Pois não. Senhor presidente, o senhor me desculpe aqui. A nossa chefe do Departamento Legislativo solicitando que seja colocado... porque, na verdade, a nossa... Essa emenda, Sim. pode falar, em discussão e em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Emenda aprovada. Aquele costume de votar as emendas em bloco, mas a segunda emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 005, 2015, obriga os novos prédios a terem sistema de captação e reaproveitamento da água proveniente das chuvas no município de Viçosa. Autoria do vereador Carlitos Alves dos Santos. Emenda em discussão e em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Emenda aprovada. O próximo projeto, senhor presidente, é o projeto de lei número 004/2015, de autoria do vereador Lidson Lenner. Altera a lei 2029, que dispõe sobre normas de denominação de via pública. Projeto emenda em discussão. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. O projeto, senhor presidente, é o projeto 033/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências. Projeto em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Próximo projeto para discussão é o projeto de lei número 005/2015. Senhora, esse é o projeto de lei, não mais emendas que já foram aprovadas. Projeto de autoria do vereador Carlitos Alves dos Santos, meio quilo. Obriga os novos prédios a terem sistema de captação e reaproveitamento da água proveniente das chuvas no município de Viçosa. Em discussão. Vereador Lidson Lenner. O senhor me permite falar daqui mesmo, senhor presidente? Pois não. Esse projeto, antes mesmo da sua aprovação, a gente acompanha o município aí, que várias iniciativas, né, privadas vêm já adaptando imóveis e caixas d'água para receber essas águas de chuva. O exemplo que eu tenho, que acompanho, foi ali na Igreja Matriz de São João Batista. Foram instaladas 2 caixas d'água, cada uma de 10 mil litros, e só com a água de chuva já tem 20 mil litros estocada. E o sereno do telhado, nesses dias mais frios, é mais de 1.000 litros de água por dia que sai do telhado. Então lá ele já tem um estoque muito grande de água, 20 mil litros, o que ultrapassa, logicamente, escorre para infiltrar na terra. Então, parabenizar a iniciativa daquela equipe, daquele pessoal lá que vem fazendo isso. Com isso, reduzindo também as despesas com a água. Obrigado. Obrigado, senhor novo colega. Com a palavra o vereador Geraldinho. Obrigado, senhor presidente. Hoje o assunto aqui, Rodrigo, o senhor está vendo que é água. A água que para mim aqui, no primeiro discurso que eu tive, parabenizar aqui diante de mais nada, ao vereador Mequilo por essa iniciativa, né, de sensibilizar a comunidade para essa necessidade que está vindo e batendo na nossa porta, mas na discussão que eu tive antes do projeto, é que essa medida paliativa que nós estamos tomando não é o necessário.
como aqui trouxe o recorte de jornal do estado de Minas, dizendo que 92 cidades estão em estado de calamidade, desespero. Então, é de se repensar, você está com a situação, eu não sei quem é o responsável pela água. O SAAI é responsável pela manutenção, serviço, né, de esgoto, e enviar água para a sua casa. Somos nós diretamente, né? Com a água somos nós, com o tratamento eu saio. Nós somos responsáveis pela água, nós todos. Mas venho aqui à tribuna, Rodrigo, sensibilizar todos aqueles da equipe do SAAI, a prefeitura, os órgãos competentes, eu líder do prefeito aqui na Câmara, departamento de fiscalização, departamento de meio ambiente, para que esse assunto, água, seja tratado com mais respeito e dedicação e carinho. Obrigado, parabéns ao vereador pelo projeto. A minha emenda foi aditiva, só completando aqui, é que nos conjuntos habitacionais também, os que virão, né, possam ter também esse sistema de captação, pelo menos de 1.000 litros. Né? Obrigado e boa noite. Obrigado ao senhor, nobre colega. Com a palavra, o vereador Luiz Eduardo. Muito importante, senhor presidente, a gente ter a sensibilidade de apreciar esse projeto agora, porque esse projeto veio, e quando ele veio, muitas pessoas pensaram que o senhor estava viajando, e de repente o vereador Lidson Lene informa que em um prédio, numa noite umedecida, apenas a água que está ali no ar, um prédio capta 1.000 litros de água numa madrugada ou numa noite. Eu vou agora copiar o saudoso Padre Léo. Padre Léo, em 2004, meu querido primo Mingau, ele fazia uma pregação na Canção Nova, e ele falava, no ano de 2004, está chovendo absurdamente em São Paulo e está faltando água. Ele dizia, olha, todo mundo vai e pede que se faça o asfaltamento, a pessoa vai lá no seu quintal, além de colocar o cimento, põe ainda um piso. Ou seja, não há aderência, não há mais a infiltração da água no solo. E a cidade clama por falta d'água. E lembrando ainda, ele fazia uma orientação, vereador Helder, de que São Paulo, na época, em torno de 18 milhões de habitantes, só no miolo de São Paulo, 10 milhões. E desses 10 milhões, pelo menos 3 milhões eram fumantes, como nós. Ele falava, imagine 3 milhões de fumantes jogando uma guimba de cigarro na rua. Ele estava supondo que ninguém nunca fuma menos de 5, 10 ou 20. E ele mostrando de uma forma muito simples como é que a gente trabalha para poder destruir a natureza. Ele falava de uma simples guimba. Depois ele foi no papel de bala, ele foi no papel de picolé, nas coisas mais simples que a gente... Isso não faz diferença, não, quando a gente joga na rua. Aí quando escorre, vai para dentro do bueiro, o bueiro para a manilha, e da manilha, quando chega no ribeirão, está lá o ribeirão morrendo. E hoje nós temos a nossa culpa. Ele lembrava muito bem. Pessoas que retiram água do solo, pessoas que de repente fazem um poço semi-artesiano e não consomem mais a água do SAI. Começam a retirar do solo. E normalmente, nunca, o reservatório é de menos de 10 mil litros d'água. E essa pessoa não paga nada por isso. Nós pagamos pela água que chega tratada. E a cada vez mais, a água vai encarecer. E me lembro, senhores, de uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados em Brasília, quando foi feita uma afirmação categórica.
A diminuição das chuvas no Brasil, elas vêm desde 1980. Não é de 5, 10, 15, 20 anos, não. É um pouco mais do que se pensa. E isso com estudo sério, um estudo que foi realmente projetado para um certo tempo, para que hoje a gente tivesse essa condição da falta dos recursos hídricos. E um dos grandes especialistas na questão dos recursos hídricos dizia: o nosso maior problema não está exatamente no desperdício, está na falta de capacidade de armazenar a água. Nós temos aqui uma cidade muito próxima aqui, que está fazendo o desassoreamento de todas as lagoas, tanques da zona rural. Ou seja, o município, a prefeitura, está investindo para que seja tirada aquela lama, aquele barro, aquela areia do fundo das lagoas, para que tenha a capacidade de armazenar. A exemplo das nossas represas da universidade, que a capacidade é muito pouca, que o fundo delas está cheio de barro, cheio de detritos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Marco Nunes. Obrigado, senhor presidente. Peço licença para falar daqui mesmo, mas esse final de semana, senhor presidente, eu estive em Mariana, ajudando um amigo lá a fazer uma obra de arte lá. Meus parabéns a Denilson lá pelo que ele fez. E aí nós hospedamos lá na casa de um padre, e esse padre estava vindo do exterior e estava dizendo, né, brincando com a gente, quando ele soube que eu era vereador, dizendo para a gente que todos os vereadores do Brasil deviam ter uma experiência de morar num outro país para poder ver, para comparar um pouco a realidade do outro país, dos outros países com o nosso. Aproveito, aliás, um momento aqui para cumprimentar o professor Alfredo Huertas, já que eu estou falando de estrangeiro, é um peruano que vive no Brasil aqui há muitos anos, foi meu professor na década de 80, é uma pessoa também preocupada aí com as questões políticas da nossa cidade. Prova é que está aqui. Mas estou dizendo isso, senhor presidente, para parabenizá-lo pelo projeto, dizer o seguinte: eu já tive a oportunidade de conhecer uma pequena cidade que fica numa ilha, que tem quase 20 mil habitantes, e essa ilha não tem nenhuma fonte de água, cercada com água salgada, obviamente, é uma ilha, não tem rios, mas essas 20 mil pessoas, elas conseguem sobreviver exatamente porque fazem o que o projeto de Vossa Excelência aqui diz que tem que ser feito. Aliás, é até um pouquinho diferente, mas para a sobrevivência dessa ilha, eles constroem, então, né, geralmente, cavam um buraco, fazem uma caixa d'água, já falei isso aqui outras vezes, e constroem em cima, e toda a água do telhado é recolhida nessa caixa d'água, e esse pessoal sobrevive, comércio, etc., né, e etc., o ano inteiro com essa água. Mas só isso para parabenizar a Vossa Excelência. Quem sabe, né, a gente possa, né, professor Huerta, visitar outras culturas para a gente aprender um pouco mais sobre isso, sobre as questões de políticas públicas que nós temos, inclusive várias no Brasil que avançaram muito. A questão hídrica veio para ficar e nós temos que realmente, mais rápido possível, tomar atitudes para que a gente possa conviver bem com essa problemática da deficiência hídrica que nós teremos daqui para frente. Obrigado, boa noite, parabéns mais uma vez. Obrigado ao senhor. Antes de eu pedir para os colegas votarem a favor desse projeto, eu queria até quebrar um pouco o protocolo. Não sei se vocês conhecem o ex-vereador dessa casa, o Quinzinho Barros. Quinzinho Barros. O Quinzinho Barros foi vereador dessa casa, na época, um dos mais votados. O Quinzinho fez um galpão na Santa Rita, me chamou lá, falou: vem cá. Falei: o que foi, Quinzinho? Vou te mostrar que eu já fiz o que você está pondo por lei lá. Me mostrou a caixa, a captação de água, eu fiquei muito satisfeito com o Quinzinho, pessoa maravilhosa que eu respeito muito. Eu peço também, antes de pedir a votação do projeto, que o município fiscalize agora as novas obras, que olhe o que está acontecendo, que isso é muito sério. Nós precisamos agora de outras maneiras de coletar água, e essa é uma delas, porque a água não está infiltrando o solo mais, nós sabemos disso. Precisamos, através do diretor de limpeza do SAI também, para a gente fazer um novo projeto, diretor, para as novas proteções de nascentes. Eu não quero mais falar no assunto passado que não foi feito, que fez projeto, mas não fizeram nada. Então, de agora para frente, eu queria ver se a gente sentava, conversava, entrava um acordo, arrumava parceria, vamos proteger essas nascentes, fazer curva de níveis, ajudar o agricultor a fazer os poços secos,
por iniciativa própria do município, se tiver recurso para isso. E peço aos colegas para votar a favor e fico, pois não, colega. Não deixando de comentar, vereador, a fiscalização que eu disse, já aconteceu um caso aqui que o vereador Helder trouxe como exemplo. Não é um sistema de captação de água do SAAI, é um sistema de captação de água de chuva. Existem pessoas oportunistas que vão colocar lá 20 mil litros d'água e vão se aproveitar daquele momento, e a fiscalização, eu peço que se debruce nisso, que não seja uma captação de água tratada, que foi comentado aqui, água do SAAI. Simplificando, espera que quem faz a obra não faça de bobo e use a caixa para água tratada e põe a água do SAAI e não se faça outra. É isso que o senhor quer dizer. Vereador Lito Solene. Lembrar também que estive conversando com os comerciantes, inclusive lá tem uma fábricazinha lá em Teixeiras, nunca se vendeu tanta caixa d'água como tem vendido, principalmente essas caixas d'água de porte maior, tudo com o objetivo de estocar, armazenar água. O que foi dito aqui, vereador Cebolinha, Luiz Eduardo, com relação às cidades vizinhas, os senhores devem se lembrar que eu mandei como uma proposição ao SAAI e estive pessoalmente também com o ex-diretor, o Bandeira, e apresentando um projeto que poderia dar certo no município, que seria o Amigos da Nascente, que teria também vários programas como esse que o senhor falou. E a resposta que o SAAI já tinha um programa e que o projeto era muito complicado, porque era muito completo. Aí eu queria saber se os senhores conhecem algum programa na prática do SAAI nessas comunidades rurais. Porque eu, sinceramente, não conheço até hoje. Obrigado. Senhor presidente, só fazer um lembrete aqui, se o senhor me permite. Não. Quando assistia à audiência pública na Câmara dos Deputados, a informação que chegava era a seguinte: nós temos 2 grandes centros produtores de água no país. No norte do país, com o Rio Negro, Solimões, e aquela bacia bastante ampla, e Minas Gerais. Minas Gerais é chamado pelos especialistas em recursos hídricos no pote d'água do Brasil. Exatamente pelo formato das montanhas, onde nós temos o afunilamento da água caindo nas grotas. Aí nós temos a água que acumula e vai para o Rio, São Paulo, etc. e tal. Então a gente vê que são 2 centros produtores de água, região norte, Amazonas, e o estado de Minas Gerais. Projeto em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação. Dispensa da terceira, excelência. Dispensa da terceira votação em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Vereador Solene, mas cadê o papel? Solene. É sobre o uso. Meu Deus, cadê a solicitação, vereador? Senhor presidente, só para lembrar o senhor estava procurando o papel, o vereador Lito Solene e o vereador Geraldinho fizeram a solicitação para fazer uma manifestação em 10 minutos sobre o assunto. Refis. Pois não, Lito Solene. Terminou? Tem projeto ainda? Não, desculpe a cochilada aqui, viu, senhor presidente? Desculpe, mas tem mais projetos ainda. Desculpe a cochilada aqui, viu, senhor presidente? Senhores vereadores, senhor presidente, o próximo projeto de lei é o projeto 038-2015. Ele dispõe sobre a alteração da tabela salarial constante no anexo 10 da Lei 2.458. Senhor presidente, só... Projeto
Em discussão. Bom, não vou nem discutir, mas apenas lembrar que isso aqui é só uma correção de erro de digitação, não sei se Vossas Excelências estão lembrados, então é um projeto tranquilo, só houve um pequeno erro de digitação, então o projeto é para corrigir, para que fique tudo ok, a questão das tabelas salariais dos servidores. Obrigado, vereador Marco Nunes. Projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Dispensa da terceira, Excelência. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em terceira votação. O próximo projeto, senhor presidente, é o projeto 009-2015. Ele dispõe sobre a denominação de via pública, denominando Rua Alvarenga Peixoto, no bairro Inconfidências, de autoria do vereador Helder Cheirinho. Projeto em discussão. Em votação. Desculpa. Vereador Lidson Lene. Senhor presidente, analisando não só esse projeto, mas outros projetos de denominação, eu tenho percebido que o IPLAN não tem dado parecer correto a esses projetos. Analisando o projeto que estava comigo aqui há pouco, existe uma série de demandas que a pessoa que vai fazer o loteamento, enfim, a rua deve ter. E essa análise o IPLAN não tem feito corretamente. Simplesmente está falando que existe a rua e está calçada. Mas muito além disso, a lei exige. Inclusive, o IPLAN ali discorda com relação ao nome do bairro. Né? E no próprio parecer que eles... Deixa eu pegar aqui. No próprio parecer deles, estão discordando também do nome do bairro. Enfim. Está aqui. Rapidamente, temos aqui a seguinte consideração do IPLAN. Em análise ao projeto de lei, verificamos que o bairro citado no projeto é Liberdade, ou seja, o bairro Liberdade. E aqui está indicando que é o bairro Inconfidência. Aí pede para correção. E, para frente, ele dá em vistoria. O logrador informamos que o mesmo tem seus limites definidos conforme mapa em anexo, estando assim apto ao andamento do processo. Bom, não é esse o parecer que a gente esperava do IPLAN. Seria um parecer mais completo. Principalmente por causa da fotografia que aqui se encontra. A rua parece mais um matagal, mas é calçada, né? E não tem nenhuma iluminação pública como prevê a lei atual do município. Eu só gostaria de abster meu voto. Senhor vereador, ainda dentro da fala do vereador Lidson Lene, vereador, é por isso que eu fiz uma proposição dentro do projeto de lei de autoria de Vossa Excelência, de que a Câmara não deveria passar os projetos de lei pela aprovação do IPLAN, aprovação prévia. Nós temos hoje um engenheiro com conhecimento em gestão de cidades, nós temos estagiário da área de engenharia e podemos solicitar um agrimensor para que faça em loco todo o trabalho. Depois de realizado esse trabalho pelos técnicos da casa, que com certeza vão ter tempo, vão ter como dedicar a essa nossa demanda, aí sim, o IPLAN, quando fosse para o prefeito, aí o prefeito iria concordar ou discordar. Porque um projeto de lei, ele para ser sancionado, o prefeito de repente fala, não, eu vou vetar o projeto porque o projeto está ilegal ou ele não está de acordo com o interesse público. Na verdade, nós mandamos um projeto, ficamos esperando o IPLAN, que não tem gente, não tem pessoal, e muitas vezes é muito trabalho para eles, e esse trabalho pode ser realizado aqui. Então, o momento oportuno seria quando o prefeito fosse sancionar ou vetar o projeto. Aí o IPLAN poderia se manifestar, e eles teriam um tempo bem curto para poder se manifestar. Uma parte, rapidamente, mas o IPLAN não seria a última instância a dar o parecer do projeto ou não? Não, na verdade, nós estamos consultando o processo legislativo, vereador Paulinho Brasília.
ele sofre o controle de constitucionalidade e de legalidade. Primeiramente, ele passa pelas comissões. A comissão de obras, ela deveria ser ela que daria o parecer junto com a comissão de Constituição e Justiça. Porque a comissão de obras, com o material humano que nós temos de engenharia, poderia dar um parecer, tem legitimidade para isso. Então, nós não teríamos dois controles de legalidade e de constitucionalidade. Um durante a tramitação do projeto e outro depois, quando o projeto vai e o prefeito pode vetar. Muito obrigado. Nobre colega Lito Solene, não sei se passou um projeto nessa casa sobre que todas as ruas, para ser denominadas, só teria que ter 2 benfeitorias. Não é isso? Ou salvo engano, eu acho. A Lei 2029, ela traz o artigo 27 do nosso, só um momentinho, da Lei 1400, deixa eu achar a primeira, o enunciado da lei aqui. 1469 de 2001. Ela exige que, artigo 27, abertura de vias, obras destinadas ao escoamento, construção de sistema público de abastecimento de água, conforme a norma da ABNT e SAAI, obra de contenção de taludes e de aterros destinado a evitar desmoronamento, construção de rede de energia elétrica e de iluminação pública, de acordo com os novos padrões, enfim, várias exigências para denominação. Isso não aplica, né, nos novos condomínios, não? Nos novos loteamentos, eu acho, nas ruas que já tem moradores. Isso no caso aí não tem morador, não. Isso se aplica à legislação atual para a denominação de vias públicas. Tá, obrigado, meu colega. Vossa Excelência falou que tem que ter aí, no caso, de iluminação pública. Artigo correto? 27, exatamente. Tá, agora então, aí entra um questionamento. Eu estou com um problema em Nova Viçosa, que o cidadão está desde o início do ano precisando de 2 postes lá, e ele simplesmente não tem os postes que a CEMIG quer a denominação da via. Aí eu pergunto, então, como que faz? O que está correto? Ou denomina ou tem que ter iluminação? Porque, na verdade... Eu só acho o seguinte, então não vão ter que rever essa lei, porque se for entrar em muita discussão, muito atrito, uma simples denominação de via pública, né? E o que atrasa, já no caso da CEMIG, que não instala postes, não coloca os postes por falta de nome de via pública, então nós estamos enrolados. Então a maioria das ruas da cidade nossa, que tem a maioria que não tem denominação em lei, está muitas ruas dessas enroladas. Então eu acho que nós temos que realmente rever essas leis aí, né? Para desburocratizar essas pequenas demandas, né? Porque muita coisa fica travada por um itemzinho bobo aqui, um item bobo ali, sendo que nós temos tantas coisas importantes para discutir, nós vamos ficar discutindo o problema agora de denominação de via pública. Então eu acho que nós devemos rever essas leis, né? E fazer alterações para desburocratizar essa situação de denominação de via pública. Eu acho que nós temos um projeto muito mais importante. Outro dia um cidadão que me questionou no Facebook ainda disse que os vereadores da Câmara de Viçosa só servem para denominar via pública. Não, a gente não só serve para isso. Mas isso, a denominação de via pública, é uma das nossas atribuições. Então eu acho que nós podemos, aqui, como todos, eu como os demais vereadores, podemos olhar e rever essas leis, ao invés de ficar complicando a situação, simplificar, porque eu não vejo nada demais a denominação de via pública gerar tanta polêmica. Obrigado. O questionamento, me permite? O questionamento da lei se dá por causa principalmente, dos loteamentos irregulares. Porque quando há um loteamento onde é fiscalizado pelo Executivo, onde tudo ocorre de acordo com a lei, não tem esse problema. Porque você só pode construir o loteamento se tiver toda a infraestrutura. E a partir dali não tem problema nenhum para a denominação. Agora, aqueles que são feitos irregularmente, que a pessoa vai lá, vende os lotes de qualquer maneira, fatura em cima, depois taca a obrigação para o município, é isso que a lei quer combater, né? A irregularidade. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Votação única. Em votação única. Agora a palavra ali.
Não, agora é o Lidson Lender. O Lidson Lender e o Geraldo Deusdedite terá 10 minutos para falar sobre refins. Dez minutos, por favor. Eu e Geraldinho combinamos da gente apartear um ou outro, cada tribuna aqui. Bom, a Comissão de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, né, nós marcamos aqui, aprovado por esse plenário, a convocação da procuradora, do procurador especial tributário e administrativo e também do secretário de Fazenda. O Marcos Nunes não pôde estar presente na reunião, que foi no último dia 15, e foi mais de 2 horas conversando, e nós pedimos o resultado do refis, né, que é o refinanciamento das dívidas com o município, no período da lei, que encerrou dia 8. Inclusive, recebemos nessa casa aqui um pedido, né, para aditivar o prazo. Mas isso não ocorreu e está previsto aí que o Executivo envie o Refis 2, né, com nova oportunidade para a população refinanciar. Bom, em questão de números, nós temos, né, no período de 4 meses, que foi de 8 de janeiro a 8 de maio, foram 610 atendimentos, foi 714.763 R$1,37 acordados, e desse valor pago já está no cofre público, no cofre do município, R$327.537,95. Esse é o valor já que está no caixa do município através do Refis. Bom, esse restante que foi financiado, né, tem um valor, vários meses para poder financiar isso tudo de acordo com cada situação. Aí, pelos questionamentos, foi dito o seguinte: a maioria são valores pequenos que foram financiados. Os grandes devedores do município, nenhum procurou. Então, ou seja, só aquela pessoa honesta, aquela pessoa que quer manter seu nome limpo, que está procurando. Porque inúmeras empresas, infelizmente, nós pedimos, né, Geraldinho, passa para a gente aí os maiores caloteiros do município. E eu falo assim, não, infelizmente eu não posso passar, etc e tal, questão disso, questão daquilo. Senão eu colocaria. Colocaria aqui sem problema nenhum. Porque eu acho que está devendo para a criança que está lá na escola, para a pessoa que está precisando de um remédio e não tem, para o médico, para essas pessoas que estão devendo, não é para a prefeitura apenas. Pois não. Obrigado, vereador, pela parte, também contribuindo. Vou aqui declarar, Marcos Nunes, que não sou especialista em contabilidade, e a sua presença lá era necessário, mas exatamente, a gente faz o que pode, né? Mas agradecemos aqui a Clarice também, que contribui muito, e ela nos orienta. Bem, você que nos está assistindo em casa agora, qual foi o último dia que você pediu uma nota fiscal do serviço que é prestado pelo empresário? Saibam que essa nota fiscal é resultado do trabalho da prefeitura, da rua, que é calçada, asfaltada, da iluminação pública, que dá segurança, da polícia militar, que tem a contribuição da prefeitura, e é o setor que existe mais inadimplência atualmente no município. Para mim, a receita, Marcos Nunes, seria do IPTU. Mas aqui o que os técnicos mostraram da prefeitura é que o SSQN, que é a maior receita que o município tem. Eu pensava o contrário. Mas também, voltando ao IPTU, já também pedimos aquele georreferenciamento que é tão sonhado pela administração pública. Pois é. E também contando outras situações, o doutor Marcelo, ele está falando de muitas situações, e igual está falando das pessoas honestas, que querem manter seu nome limpo,
da satisfação das pessoas de chegar e achar um desconto de até 80% para poder ficar em dia com o município. Né? Então, dessa felicidade, da satisfação de grande parte dessa população em procurar. E a última semana, como brasileiros que somos, né? A última semana foi a semana que mais teve pessoas lá procurando. Inclusive, após o prazo, várias pessoas também procuraram, mas aqueles que não tinham aberto o processo até o dia 8 já não puderam mais. Vereador Alexandre. Até foge um bocado do que o senhor está falando, mas hoje eu estive numa reunião na prefeitura com a prefeita e os procuradores, e eles disseram que a farmácia popular está para ser construída, já fizeram licitação, e não apareceu empresas de Viçosa para participar da licitação. Aí eu perguntei ao procurador por que isso não acontecia, e ele me disse que é porque a maioria das empresas de Viçosa, elas não participam porque elas estão irregulares com relação ao ISSQN. Então, só Não, contribuiu sim, vereador, obrigado. E desses 610 pessoas que procuraram, tanto jurídico quanto físico, 21 para renegociar a dívida com o ISSQN e 589 com o IPTU. Então, os maiores devedores estão realmente na fatia do IPTU, vereador Geraldinho. São os sonegadores. Um exemplo bem clássico aqui, que os funcionários da prefeitura detectaram. Infelizmente, acontece muito isso. Das demandas que existem, somente 21, dito pelo senhor, que procuraram a prefeitura para renegociar essa dívida. Voltando aqui, dizendo, vereador, que existirá uma nova tentativa da prefeitura para que esse período de refinanciamento venha acontecer. A gente está aguardando esse projeto de lei. Na verdade, não seria um novo projeto, porque esse projeto, a lei já se encerrou o prazo dela, então não tem como aumentar o prazo. Então seria, igual eles falaram, talvez o Refis 2, né, com as novas regras ali que eles colocaram, que realmente é muito importante. Um dos pontos que eles colocaram é com relação a quem chegava lá para poder solicitar aquele refinanciamento, financiamento das dívidas, que às vezes é um locatário, né? Ele está ali, mas fez a locação e não é parente, não é nada do proprietário, e aí ele queria pedir o financiamento, mas não podia, porque a lei não permitia. Né? Então, esses casos, assim, eles queriam adaptar, né, logicamente, agora para o Refis 2. E outros tipos de parentes também, às vezes é questão de herança, então ficou, mas não transferiu para o nome ainda, que poderia. Enfim, e também limitar o prazo de vencimento da primeira parcela. Então, esses casos aí que eles pensam em voltar com esse programa. Né? Então, eu acho que é um valor consideravelmente bom, pelo curto período de tempo, né? R$ 714.733,37, negociado para o município. Desse valor, R$ 327 mil e uns quebrados já estão no cofre do município. Pois não? Em apenas 4 meses, exato, em 4 meses, de janeiro a dia 8 de abril. Então, enfim, a minoria optou pelo pagamento à vista, recebendo 80% de desconto. A média de desconto foi para ISSQN 25,78%, foi a média de desconto, e de IPTU 31,29%. Então, a grande minoria, né, optou pelo pagamento à vista, recebendo desconto de 80%. Então, esse é um resumo que a gente está trazendo. Né, a gente evitou trazer para não o pessoal aqui para poder não ocupar muito tempo das nossas reuniões. As reuniões têm ficado
às vezes com o espaço de tempo curto, por causa dos convidados, né? Que é um assunto interessante, um assunto, eu acho que a gente tinha que trazer, principalmente quanto à Comissão de Finanças e Orçamento, esse resultado de uma lei aprovada aqui, né? E mexendo com as finanças do município. Pois não, vereador Marcos Nunes. Mais um minuto, nobre colega. Obrigado. É só para agradecer a vocês dois, parabenizar pelo trabalho, e dizer o seguinte, porque eu sei que Vossa Excelência está preocupado com o tempo, mas só deixar claro, porque da maneira que o Lidson está falando, fica parecendo que o devedor tinha 80% de desconto daquilo que ele devia, né? E o refis não é bem isso, né? Ele tinha um desconto em cima... Até de 80%. Em cima exatamente, dos juros devidos. Exatamente, em cima dos juros e multas devidas. Então ele não tinha na dívida ativa, mas exatamente. Em cima dos juros e multas. É só para esclarecer, Lides, porque às vezes fica parecendo que a gente está... Muito válido, exatamente. Que a gente está anotadinho aqui, mas isso eu pulei. Okay. Obrigado. Agora o segundo expediente, vamos na reinscrição. Luiz Eduardo, reescrito. Senhores vereadores, eu não fiz o uso da palavra do primeiro expediente, tá? Então, eu sou inscrito, na verdade. Senhor presidente, aqui nessa casa nós sempre tivemos uma coisa que se chama respeito à dignidade, à pessoa e o ser humano. Nós, muitas vezes, discordamos, mas nós nos respeitamos. O que me coloca numa situação de total indignação é, de repente, quando a gente vê o cidadão, eu não sei exatamente o cidadão que se esconde atrás de um Facebook ou de uma comunicação da rede social. Eu gostaria... Nós temos a imagem, pessoal, por favor. Ali tem uma publicação no Facebook de hoje, onde estão usando o nome da Ame Viçosa. Eu não sei que mente demoníaca é essa que está trazendo ali. Esses são os vereadores que votaram para que o prefeito Celito não fosse investigado. É uma mente demoníaca, é uma mente falsa, é uma mente mentirosa, porque essa casa, ela investigou tudo que tinha que investigar de denúncias. A polícia fez investigações, CPIs foram montadas e foram enviadas para a justiça. E o pior de tudo é o seguinte: a covardia é de saber que na imagem do doutor Celito estão os seus filhos menores. Será que não basta o pesadelo que já passaram com a morte do pai? Será que não basta toda a dor de perder um ser, um ente querido? Vem uma mente sinistra. Se quiserem me atacar, me ataquem. Por que não foram à justiça e cassaram a minha decisão de não aceitar o impeachment? Porque não tinham argumentos para isso. São simplesmente nojentas essas mentes, que não respeitam a família, não respeitam a memória daquele que não está aqui para se defender. Porque enquanto ele estava aqui, eu dizia para ele: prefeito Celito, o senhor está num cargo que o senhor é alvo, e um cargo político, ele ocasiona para o senhor uma série de problemas e dores de cabeça. E ele sabia o que ele estaria enfrentando. Agora eu pergunto aos senhores, numa hora dessa, numa altura dessa, eu não estou preocupado quem é que fez essa publicação, eu não estou preocupado com
as próximas eleições? Porque aqui nessa casa, com todos os vereadores que votaram contra ou a favor, existe o respeito à dignidade da memória do ser humano. Existe a dignidade, o mínimo de decência para poder entender que a mente de uma criança não vai conseguir nunca entender uma maldade tão grande quanto essa. Enquanto o Celito era prefeito, que os senhores que publicaram fizessem tudo o que deveriam fazer enquanto no país democrático. Agora que ele não está aqui para se defender mais, preocupados com as eleições de 2016, os senhores vêm atacar a memória de quem tanto fez por essa saúde da cidade. Que ataquem a mim, mas deixem em paz a família, deixem em paz as crianças, porque não tem mais eles o direito da presença do amado Pai. Resta apenas o coração que sangra de dor. Vereador Alexandre. Luiz Eduardo, isso foi a AME Viçosa que fez isto? Estão usando o símbolo da AME Viçosa e publicando em nome da AME Viçosa. Eu não sei quem. Ah, tá. Porque eu parto do princípio que não sejam eles que tenham feito isto. Porque na época o Celito era vivo, no ano passado, eles não saíam aqui da Câmara. Né? Em todas as reuniões eles estavam aqui. Então, depois que houve a morte do prefeito, que o Anjo assumiu, eles não mais voltaram aqui. Né? E teve até um dos representantes da Viçosa que disse ao senhor que ele sabia que aquele pedido de impeachment que eles haviam entrado estava errado, mas eles queriam fazer tão somente o auê. Você só lembra de uma conversa? Sim, foi essa conversa que eu ouvi da boca do Gerson Ares de Moraes na Rádio Montanhesa. E ele nunca mais voltou aqui. Engraçado, Viçosa hoje, ela deve estar em perfeitas condições. Né? Por que eles não estão ajudando o atual prefeito em sua gestão? Eles não mais têm interesse? Não existe mais problema em Viçosa? Não existe mais problema na saúde, educação, nos hospitais? Viçosa deve estar perfeita, em perfeitas condições. Só estava ruim enquanto o Celito estava. Boa noite. Obrigado. Senhor vereador, para encerrar, enquanto nós estamos aqui de pé, para podermos nos defender, muito bem. Agora, aquelas crianças merecem o mínimo de dignidade, de respeito, um pouquinho da piedade humana. Parece que quem publicou isso não tem. Com a palavra o vereador Litson Lene. Que mestre, marca o tempo, fazendo um favor. Eu passo minha vez, obrigado. Com a palavra o vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Retorno a essa tribuna, primeiro para fazer um convite à Universidade Federal de Viçosa, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e os 8 museus que a universidade tem, estão fazendo a Semana dos Museus. Então está com uma programação especial, do dia 19, começou hoje até o dia 24, está ficando aberto de 8 às 18 horas, com visitas agendadas para famílias, escolas. Então, fica aqui o convite para a gente prestigiar os museus da nossa cidade que ficam lá na universidade. Os outros 2 assuntos, o primeiro eu vou voltar a falar, que já devo ter falado disso há 5, 6 vezes nessa tribuna, que é em relação à contribuição dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias para o IMAS. Contribuição que é de 10% do salário e que pode ser de 5%, já que eles têm estabilidade na carreira deles. Quando o prefeito Ângelo Schecker assumiu, nós fizemos uma reunião, ele se comprometeu a baixar esse percentual de contribuição, depois voltou atrás. Então, eu queria uma posição oficial do Executivo, porque a gente é cobrado disso. Eu fui na reunião com o prefeito e 100 agentes
E ele disse lá que ia baixar a contribuição. Depois parece que teve uma questão de justiça. Eu queria uma posição oficial. O que o Executivo vai fazer? Vai baixar a contribuição dos agentes? Não vai? A gente espera que sim. E uma outra cobrança do Executivo é o seguinte. Eu fiz há 3 semanas, um mês atrás, uma indicação para saber da Prefeitura como que funcionava o sistema de férias-prêmio, vereador João de Josino. E aí eles me responderam, chegou a resposta ali hoje, agradeço a resposta lá do departamento pessoal, mas eles me explicaram o seguinte, a cada 10 anos que o funcionário tem, ele ganha 6 meses de férias-prêmio, isso eu já sabia, tudo bem. Mas aí eles colocam o seguinte, como o volume de pedidos é muito grande, eles limitam a 40 pedidos por mês. Até aí eu também já sabia. A reclamação que eu recebi aqui, vereador Carlitos Alves, e por isso que antes de falar eu pedi para eles me explicarem, foi que parece, João de Josino, que estão marcando um dia do mês, a pessoa falou que é o dia 5 de todo mês, e que você tem que chegar lá até 8 horas da manhã para pegar uma senha. Então, o que o pessoal está reclamando? Tem gente chegando lá, João de Josino, 5 horas da manhã, para pegar uma senha para pedir férias-prêmio, sendo que antes você tinha o mês inteiro e os primeiros 40 eram contemplados. Depois eram os outros 40 e por aí vai. Então, será que precisa marcar um dia do mês só, 8 horas da manhã, e fazer a pessoa chegar lá 5 horas, 5 e meia da manhã para ficar na fila? Por favor, João. Obrigado. Isso para mim, sabe, é uma falta de respeito. Primeiro que, igual você falou, é de 10 em 10 anos que vem essas férias, né, prêmio. Eu acho que não precisa de ficar ninguém na fila para ficar lá pegando senha, não. Né? Tem tanto funcionário naquele departamento, não tem necessidade. Aquilo ali não é saúde, não. Né? Que tem 20, 30, 40, não. Justamente. Obrigado, vereador João. E realmente, como eu disse, eu recebi essa reclamação tem mais de um mês, vereador Geraldinho. E aí, antes de usar a tribuna, de falar qualquer coisa, eu perguntei à prefeitura como funcionava. Só que a resposta que me veio, está ali na minha mesa, só falou isso, a gente está limitando a 40 vagas por mês. Mas não falou a questão do horário, e a reclamação que eu recebi, repito aqui, é que limitaram somente um dia e que tem que chegar até 8 horas da manhã. A pessoa sabe que isso é limitado, se eu abrir 8 horas da manhã, eu vou chegar às 5, 6. Então, e quem veio reclamar, vereador Geraldinho, era uma senhora. Eu não tive a indelicadeza de perguntar a idade dela, mas com certeza ela já tinha passado 60. E ela veio falar, olha, sabe, eu acho um absurdo, porque a gente sempre teve essas férias-prêmio. Ia lá e solicitava e nunca passamos por isso, e agora estamos nessa situação. Então, eu queria pedir ao Poder Executivo para ver se isso confere, eu acredito que sim, a senhora não tinha motivo nenhum para vir aqui falar mentira, mas, se proceder, ver como que vai fazer para sanar esse problema, como o vereador João disse, eu também acho uma covardia você fazer qualquer pessoa, por qualquer motivo, entrar numa fila às 5 horas da manhã. Pois não, vereador? Eu estou quase completando os 10 anos, viu? Eu vou procurar o setor pessoal e, e depois eu vou dar uma resposta na tribuna aí. Obrigado, como que é o procedimento lá, o processo lá. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Geraldinho da Violeira. Obrigado, senhor vereador. Na reinscrição, peço a contribuição da secretaria, que nos ajuda através de fotos. E, novamente, deixando essa indicação ao representante da prefeitura, o nosso vereador Paulo Cabral, né, como líder do prefeito na Câmara, esse espaço Feira Livre, onde durante os sábados de manhã a gente vai tomar nosso caldo de cana na Feira Livre, existe esse espaço de conveniência e eventos, shows, teatro, né, onde deveria ser utilizado durante os sábados ali para agraciar ainda mais a presença das pessoas que vão lá. Esse espaço está sendo inutilizado, né, durante um bom período aí, e peço a sensibilidade do Poder Executivo para que esse projeto dê a continuidade, exerça a sua função. Tem algumas outras fotos, pode ir passando, tem mais fotos.
enfim, é um lugar... Pois não, vereador Lidson Lenner? Obrigado pela parte, vereador. Essa arena aí foi feita na época na gestão do secretário de Agricultura, José Antônio Gouveia. Aí foi feita uma parceria na época com a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura ia fornecer os artistas e o som para todos os dias de feira, né, ter uma atração ali. Podemos ver que nos degraus já tem até um lodo, já com tempo ali e que é inutilizado, né? E eu carrego comigo essa feira livre, porque eu fui uma das pessoas, e carrego comigo durante o período que estive na agricultura, sabe, José, assumi o compromisso daquele espaço ali ser utilizado para as atividades de feira livre no município. Ali do lado do Colégio Viçosa, como todos sabem, espero, né, o vereador que é o porta-voz aqui na Câmara, através do secretário de Agricultura, o secretário de Cultura, que é o Geraldão, ex-vereador dessa casa, possa devidamente ser utilizado esse espaço para o devido fim. Muito obrigado e boa noite. Vereador Edenilson. Não está na plenária. Nossa senhora, desculpa. Edenilson, faz favor, desculpa. Bom, eu vou apresentar as fotos aqui. Quando eu iria apresentar na minha primeira fala, a Mônica me deu o aparelhinho aí para passar as fotos. Ele está aí ou vocês vão passar para mim? Bom, na semana passada houve a discussão da questão das estradas da zona rural. Obviamente, fui muito procurado e questionado por moradores da zona rural lá do distrito de São José do Triunfo, Cascalho. E foram apresentados, que eu acho que a foto do João de Josino, que o Helder chegou a apresentar, sobre a questão, e parece que foi dito, que eu acho que sim, que foi dito que a estrada lá estava concluída. Os moradores questionaram essa conclusão de obra e pediram que eu fosse lá fazer umas fotografias para ver a real situação daquela estrada, para que a gente possa entender o que realmente está acontecendo lá e a gente continuar fazendo as cobranças, que é um direito daquela população, como nós, representantes do povo, né, e eu, representante daquela comunidade, junto com o Paulo em Brasília também, de mostrar a real situação através de fotos, né, que foi mostrado as fotos aqui de um serviço já concluído, e na verdade não tem serviço lá concluído. O serviço lá foi colocado 2 caminhões de cascalho e depois somente isso. No lugar que o transporte escolar ficou agarrado lá, fazendo com que os alunos perdessem aula, não foi feito nada. Então eu trouxe as fotos ali para vocês verem a real situação de hoje da estrada do Cascalho. Tá funcionando? Não estou conseguindo. Não estou. Você me ajuda aqui, por favor? Uma parte, vereador, enquanto? Pois não. O engraçado, Bicalho, novamente água, né? E não tem se chovido como uns 4 anos, 5, 10 anos atrás, né? Então, parabenizar, vereador, pela indicação, pelo trabalho na região e também muito mato. A cobrança que se faz, a lotação, ela perde até espaço na estrada, nas estradas rurais, por causa da quantidade de mato que existe. Com certeza, eu vou mostrar ali também que o mato está tomando a estrada. Essa parte aí foi onde a máquina passou e onde eles jogaram o cascalho. Está aí, muito bem feito não, mas está aí o serviço prestado, né? Aí já é a parte onde o transporte escolar agarrou, está um pouco liso ali, mas se der uma chuva vai agarrar de novo e vai continuar o mesmo problema onde não foi feito nada. Aí dá para ver uma visão mais ampla. Esse espaço aí do lado direito é onde se concentra muitos barros, e esse barro passa para a pista e acaba um transtorno. Aí o mato todo aí invadindo a estrada, né?
Então, está aí bem visível se vier um caminhão e o carro, não tem como os dois passarem. Então, assim, eu peguei a extensão toda da estrada e não só uma parte que foi feita, mas aí para mostrar que realmente há 3 anos a gente vem cobrando, eu venho a essa tribuna e nada lá naquela comunidade é feito. Quando vai fazer, faz um serviço igual foi mostrado aqui, um serviço realmente que não contempla a necessidade daquela população. Aí mais um trecho ruim, onde um dos moradores reclamaram comigo que o seu carro foi quebrado nesse ponto aí, se der uma chuva aí não passa nada. Então está aí mais uma parte da estrada, esse daí uma cratera grande, onde também quando chove fica muito escorregadio, aí não tem como passar nem moto. Então essa é a real situação da estrada da zona rural do distrito de São José do Triunfo Cascalho, e a gente espera, né, já fiz várias indicações, tanto no ano passado, quanto nesse ano, a gente espera que tome providência, igual quando eu pedi uma parte para o vereador Paulo em Brasília, que não fizesse só um pedaço, ou jogasse lá um caminhão e colocasse como a estrada estivesse pronta, mas fizesse a estrada como um todo, porque carece muito de atendimento àquela população, trazem alimentos para o centro da cidade, trazem alunos para estudar nas escolas, e a gente depende, a zona rural, do Cascalho ou outro, como todas as outras, a única coisa que ela pede é estrada, e estrada de qualidade, é que aquela população precisa e merece, como toda a zona rural de Viçosa. Boa noite. Com a palavra o vereador Paulinho Brasília. Parabenizar o Edenilson. E aí, Edenilson, é nessa hora que a gente pergunta, cadê o rapaz que estava aqui, que disse que é lá da comunidade, que ajuda a comunidade, né? Essa hora ele deveria estar aqui para olhar essas coisas, ou então ir lá ajudar o pessoal do Cascalho, né? Que estão sempre precisando também de ajuda, né? Bem, eu pedi para a minha reinscrição para falar sobre este boleto do Banco do Brasil, e eu quero agradecer ao vereador Sávio pela observação, que, na verdade, o Banco do Brasil não tem culpa desse problema aqui. Aqui está o seguinte: Associação Comercial Empresarial do Brasil. Esta associação existe, é de São Paulo, o telefone de lá é 011-2698-7711. Eu liguei para lá durante o meu programa de rádio, porque a dona Vânia Aparecida Rodrigues Silva, moradora aqui de Viçosa, lá da Rua Municipal, recebeu este boleto no valor de R$ 349,80. Só que, antes de ligar para essa associação, eu liguei para o CDL. Conversei com o Carlos, do CDL, e ele me explicou: olha, Paulinho, a pessoa não é obrigada a pagar este boleto. Tá? Esta associação existe, mas eles escolhem, sabe lá como, alguém e manda o boleto. Bem, aí eu perguntei para ele assim: mas qualquer pessoa não tem que ser, por exemplo, não tem que ter um CNPJ? Ele falou: não, tem que ter um CNPJ. Mas, pasmem, essa senhora não tem CNPJ. E aí eu fui e liguei para lá. Aí conversei com um rapaz chamado Pedro, me identifiquei, aí eu falei como vereador. Peço permissão e peço desculpas aos colegas se fiz errado. Falei como vereador, presidente da Comissão do Direito do Consumidor, e expliquei a situação para eles. Aí o rapaz pediu este número aqui, ó, o número do documento, e falou que estava cancelado. Mas eu acredito que ele fez isso porque eu me identifiquei como vereador e presidente da Comissão de Direito do Consumidor. E eu perguntei para ele qual o critério que eles usavam. E aí que mais me espantou: páginas amarelas da cidade. Não pode, gente. Isso não existe. Isso não existe. Então, você que está em casa agora nos vendo, se você receber, então, um boleto neste contexto, seja lá qual for o banco, nesse caso aqui, Banco do Brasil, desta associação, Associação Comercial Empresarial do Brasil, você pode rasgar, que não vai ter problema nenhum. Certo? Eu quero aqui... ai, meu Deus, tinha uma outra coisa para falar. Ah, sim. Eu gostaria de pedir ao pessoal da Secretaria de Obras, encarecidamente, e olha, eu sou o líder do governo, eu estou pedindo isso para a Secretaria de Obras, porque cadê o Lito Solene? Como é que é o nome da igreja do Vale do Sol? É Santa Terezinha? Santa Terezinha. Isso. A igreja Santa Terezinha vai receber, acho que até essa semana agora, finalmente, os postes que foram pagos pelo então São João Batista. A igreja. Isso, Santa Terezinha fica próxima à creche. É isso mesmo. Isso.
os postes que o então prefeito, saudoso prefeito Celito, pagou à vista, certo? O doutor Celito pagou à vista, que na verdade não foi nem o doutor Celito, foi a primeira-dama, Sueli. Ela em pessoa, ela correu atrás desses postes, a pedido do Zé Maria, para poder se instalar lá na igreja. Isso já tem 1 ano. A CEMIG tinha prometido colocar esses postes lá para um evento. Vai ter uma festa agora nessa igreja, e aí o que acontece? Para a CEMIG poder colocar os postes, precisa se limpar ali. Só que há muito tempo, o Zé Maria vem solicitando ao Totti, desculpa Totti, mas não dá mais para aguentar, irmão. E ele fez isso na minha frente e eu vi o que você fez. Ele solicitou de você, para você ir limpar, você falou que já estava indo e até hoje, já tem 1 mês. Não pode fazer isso, irmão. Falou que vai fazer, faça. Não prometa, faça. Então o que nós vamos fazer amanhã? Amanhã nós vamos até lá, vou pegar o Zé Maria, nós vamos até lá na Secretaria de Obras e pedir para limpar. Porque se não limpar, a CEMIG não vai instalar esses postes. Aí a festa vai ficar comprometida por culpa de um erro da Secretaria de Obras. Não se pode fazer isso, gente. Prometeu? Cumpra-se. Ok? Muito obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora Heloísa. Agradecer pela oportunidade que me deu agora para falar. Eu peço ao senhor prefeito que aprove a minha indicação. Eu requerimento... Por favor, passar sobre o Ribeirão para mim, por favor. Isso aí foi a vistoria na rua da Avenida Santa Rita. É o Ribeirão o Ribeirão da Conceição está danificando as casas que pertencem, os fundos das casas que pertencem à Avenida Santa Rita. O número 348 e mais as outras casas que nos fundos desses Ribeirão aí. A outra foto, por favor, Ana. A primeira foto. Aí, como estava o rio, estava desse estado aí já, ó, danificando o terreno. A outra parte, Ana, por favor. Aí, como já aumentou já o desmoramento já, o pessoal tá perdendo os seus terrenos já, os fundos do terreno. Aí peço ao senhor prefeito que olhe isso com todo carinho, né? Poder o pessoal, como se faz aí, ver o que pode fazer. Peço à senhora, a dona Maura, o pedido dela e dos outros vizinhos também. E peço também a limpeza da Rua Maria Cristina, no Vale do Sol, e os abrigos de ônibus. Próximo, o condomínio Júlia Molar e o PSF. E também a rua... Espera aí. O bairro da Gomecina Inglésia e a Igreja Católica, no Vale do bairro Voaçu, também está sem um abrigo de ônibus. Né, que a gente tem que olhar essa parte, o pessoal sair fora da chuva e do calor. E também quero agradecer também aqui o Rodrigo, pela confraternização dos agentes de limpeza, que foi domingo agora, que teve lá, quem compareceu de vereador foi eu, o João Josino, Eldo Cheirinho, Marilange, e teve a presença também do excelentíssimo deputado Roberto Andrade. Teve muito bom. A mãe do Rodrigo, né, que fez o almoço, mas a tia foi ótima, né, Rodrigo? E também quero agradecer aqui o senhor prefeito Ângelo Schecker pela limpeza também, que começou na Rua Santana, foi o Vale do Sol todo, bairro João Mariano,
É a Rua Franquelin Fontes, Rua Joaquim de Andrade, lá no bairro Santa Clara, também eu fiz o pedido da Capina também, a indicação para a Capina nesses bairros. E quero agradecer também todo o apoio que tive nesse momento lá com os pessoal, acompanhei essa empresa que veio de fora, estava fazendo a limpeza, os pessoal muito dedicado ao trabalho, gostei muito do trabalho deles. E espero que esse abrigo do ônibus, nesses locais que eu pedi, ainda tem outros ainda para saírem também, e espero que saia o mais rápido possível. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marco Nunes. Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu venho aqui, né, para fazer uma reflexão, como eu tenho feito aqui em outros momentos. De certa maneira, me preocupa, né, a maneira como algumas coisas vêm acontecendo nesse município. E, embora um colega que me antecedeu aqui a semana passada disse que a gente tem que deixar o homem trabalhar, a gente tem que deixar o homem trabalhar mesmo, mas está chegando naquele limiar que nós prometemos aqui nessa casa, de que cobraríamos com mais afinco do senhor prefeito uma administração mais adequada nesse município. E a gente sabe do esforço que tem sido feito, né? E aí eu também não quero requentar aqui história, mas aprovou-se nessa casa uma reforma administrativa, que se disse naquela época que era tênue, então nós estamos cobrando o aprofundamento dessa reforma administrativa, e todos os acontecimentos, e daqui a pouco, não sei se a gente vai trabalhar aqui o projeto de lei que trata dessa questão dos resíduos sólidos, do lixo, a gente pode, digamos assim, baseado nisso, tecer alguns comentários, né? Então eu fico muito preocupado, e assim, para dizer que o senhor prefeito tem muito trabalho, e a sua equipe, etc. Né? O Bicalho está aqui, né? Desculpe chamá-lo dessa maneira, o nosso chefe lá do setor de resíduos sólidos lá do SAAI, e Rodrigo Bicalho, e vossa senhoria deve estar sentindo como, de certa maneira, a coisa parece que é meio bagunçada. Eu me preocupo, vereador Lidson Lento, porque no final, no interstício de 2012 e 2013, nós votamos uma lei aqui que nós abrimos a administração do SAAI. Abrimos para que pessoas novas entrassem naquela autarquia. E o que a gente tem observado? Não obstante a competência de quem passou lá ou não, a gente observa uma dificuldade de ter, digamos assim, um fluxo normal de informação ou de documentos, gerando uma série de problemas nessa administração. Então, será que a administração, Ângelo, não precisa trabalhar o que cada funcionário tem que fazer, ou como que realmente acontece o fluxo de documentos e de informações internamente dentro da prefeitura? Eu fico preocupado com isso, porque a gente vê situações extremamente, parece que fáceis de resolver, mas que vira um angu de caroço, uma questão extremamente complexa para a gente resolver, né? De certa maneira, eu vou dar esse recado também, que é uma certa indisposição, mas nos últimos 6 ou 8 meses que o prefeito está lá, o que a gente mais fez aqui talvez tenha sido votar projeto em regime de urgência. Então é preciso que o Executivo, por isso que eu falo de fluxo de documentos, Edenilson, porque é preciso que o Executivo saiba direito como as coisas funcionam, porque essa casa ela precisa dar conta de discutir adequadamente os projetos para ela poder estar votando. Não é a coisa na correria vindo aqui para a gente poder resolver. Então, são situações, na maioria das vezes a gente vota, a gente acredita, a gente entende a situação e a gente deixa passar. Então, eu fico muito preocupado. Fico preocupado porque, por exemplo, até pouco tempo, e aqui eu também quero deixar isso muito bem claro, até pouco tempo, os problemas, Rodrigo Bicalho, dos contêineres nessa cidade eram problemas de vandalismo da população, que, aliás, são vândalos mesmo, né? Atacam os contêineres, botam fogo, está queimando dinheiro nosso. Recentemente, de um tempo para cá, todos os contêineres quebrados que tem nessa cidade, a culpa é do pessoal que maneja os contêineres, ou seja, os servidores do SAAI que trabalham naqueles caminhões. Joga para lá, quebra a rodinha, é o que a gente mais ouve. Então,
de que lado realmente está a informação, de como é que essas coisas estão acontecendo. Bom, 8 meses, né, o prefeito Ângelo Cheque está fazendo, acho que ele não deixou o compromisso dele de viajar para o exterior, disse aqui que eu não concordava, mas eu respeito. Mais cedo eu disse aqui, né, quem sabe ele está lá também, conhecendo novas experiências para ele poder estar trazendo para essa cidade, mas assim, quanto nós precisamos trabalhar em cima do fluxo, do que de verdade cada detalhe acontece dentro dessa prefeitura, valorizando os nossos servidores para as coisas acontecerem de uma maneira mais correta e mais adequada. Fico realmente muito preocupado com isso, obviamente torcendo. Nós estamos aqui, essa casa tem, na medida do possível, feito tudo o que se pode fazer para que o prefeito seja subsidiado naquilo que ele precisa fazer. Mas, olha, é preciso aprofundar um pouco mais, as denúncias estão aí, as situações estão aí. A semana passada eu falei aqui da periferia, hoje o vereador Sávio trouxe mais uma série de questões, todos nós trazemos, zona rural e etc. A gente está aqui para contribuir, mas a gente está aqui também para cobrar, para que a equipe trabalhe ainda com mais afinco, mais afinado, mais azeitado, para que a nossa cidade seja a melhor cidade possível. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Josino. Só para lembrar a Heloísa agradeceu o prefeito Pera Acapina, vão agradecer a presença ali do Rodrigo e agradecer a equipe do SAAI. É o SAAI que vem fazendo esse tipo de limpeza, com apoio do nosso prefeito, claro, né? Mas tem que focar mais no SAAI, que é ele que é responsável pela limpeza. Denilson, voltei à tribuna, Denilson, não para defender o secretário, viu? E nem para te criticar também, porque tudo que você passou ali foi verdade. Só que eu não falei nessa tribuna que a comunidade do Cascalho estava concluída. Aquilo ali foi um socorro, entendeu? Só depois eu te dou a parte. Conversando com o Marcos, o Cascalho vai ser todo patrolado e cascalhado. Aquilo ali foi só um socorro. Ele não foi lá para fazer o serviço total da comunidade do Cascalho. Não só a comunidade do Cascalho, Denilson. Eu estava essa semana no União, tem um ônibus que faz a linha ali do Tatão de Tina, que contorna por dentro, o motorista falou comigo que o ônibus está esbarrando no chão. Então, primeiro que nós não temos máquina suficiente ainda para fazer esse tipo de serviço completo, mas eu acredito que em breve, falei na tribuna aqui, repito de novo, se a prefeitura não arrumar um jeito de terceirizar mais uma máquina, ela não vai dar conta. Aí o que eu falei, nós vamos continuar aqui criticando, batendo nas estradas da zona rural, que está péssima, não é só a comunidade do Cascalho, é no geral. Só para... Viu? Pode falar. Obrigado pela parte, João Josino. Concordo com o que você falou, só discordando, eu não citei seu nome como você falou, só porque deu a entender como se eu tivesse falado que você falou. Foi colocado aqui na reunião, não sei se foi Elton, se foi Paulinho, mas em algum momento foi colocado que estavam concluídos os trabalhos. A gente tem isso em gravação, mas eu não falei eu coloquei da forma que foi colocado. Por quê? Quando você coloca que deu um socorro lá, deu um socorro no lugar errado. O lugar que deveria de colocar a pedra, o cascalho, é onde que agarrou o carro da prefeitura com os alunos, impedindo que eles chegassem na escola. Lá foi colocado um socorro imediato, até para socorrer uma pessoa com terreno particular para chegar com a sua boiada, que eu não vou entrar em méritos da questão. Mas onde deveria mesmo ter prestado socorro, é onde os carros estavam agarrando, onde quebrou o carro do morador, onde que agarrou o carro da prefeitura. Então, assim, eu só coloquei as fotos ali, gostaria que você entendesse, que Helder entendesse, que Paulinho entendesse, que a gente vem reivindicando há 3 anos e nada é feito. Quando fez, igual nesse socorro, por exemplo, foi feito o socorro no lugar errado, e eu estou aqui, né, coloquei as fotos aí, que a população me procurou e falou assim, não, está errado, vai lá, retifica, fala que estão precisando, e até foi feito no lugar errado. Eu acredito, Denilson, enquanto eles não colocar mais máquina para trabalhar na zona rural, vai continuar a crítica aqui. Eu só não falei que a comunidade do Cascalho estava concluída, entendeu? Foi apenas um socorro. Deu o socorro errado? Aí eu não vou entrar no detalhe, que eu não sei. E tive uma conversa com o Marco, parece que, você falando do menino lá do Casa do Peão, como é que chama lá? O Orione. Ele falou para mim que não deu socorro lá, deu socorro na estrada principal, não foi para socorrer o Orione. Isso é palavra do Marco, então não quero entrar mais em detalhes, tá? Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Lidson Lena.
Obrigado, senhor presidente. Rapidamente falar sobre a belíssima organização da Noite do Caldos que teve da APAI na última sexta-feira, onde todo o recurso levantado ali é para a construção do complexo que eles vão fazer lá atrás do Colégio de Viçosa. Então, foi um evento belíssimo, eu pude participar, alguns vereadores também, o Gustavo, a Marilange, também estiveram lá, né? Outros contribuíram, mas não puderam estar presentes. Então, agradecer em nome da APAI aí por esse evento. Bom, outra situação é o seguinte, a gente tem recebido atentamente vários retornos do Executivo através da resposta dos nossos encaminhamentos, né? Resposta dos nossos pedidos, das nossas indicações, apresentações, etc. Então, foi com prazer que eu recebi hoje, do secretário de Saúde, Sérgio Norfino, o retorno da minha indicação, de um ofício, né, o ofício de minha autoria, 089/2015, dizendo, né, que tinha até nesse ofício, estava em anexo um abaixo-assinado dos moradores da comunidade dos Nobres, com relação ao PSF lá da Cidade Nova, né, que atende aquela comunidade. Então, em resposta, atendendo a demanda da comunidade, principalmente da zona rural, né, que a equipe não estava sendo atendida da zona rural, que desde o dia 11/5, a médica Tauana Pereira Vaz, né, se encontra trabalhando para atender aquela demanda. Então, normalizou com relação a médicos lá no PSF Cidade Nova para atender as duas equipes. Lamentavelmente, é um período pequeno, de 180 dias, mas a gente acredita que até lá eles consigam, né, colocar uma médica um período maior, mas pelo menos para atender a demanda. Então, com muita satisfação que eu recebi esse retorno aqui do secretário de Saúde. E falar também que na última quinta-feira, dia 14, de 8 às 18 horas, ocorreu em nosso município um encontro regional, que foi um encontro sobre inspeção municipal de produtos de origem animal e vegetal. Eu estive lá na abertura e realmente tivemos lá 45 municípios representados aqui no nosso município. Você vê a importância de um encontro como esse. O salão, por fim, lá ficou pequeno, de tanta gente, tanta representação de outros municípios, tendo em vista a importância da discussão. Então, parabenizar a Secretaria de Agricultura do nosso município, que se empenhou juntamente com o prefeito, dentre outras autoridades, para que esse evento tivesse ocorrido. E ficou até apontado por representantes do governo do Estado, vereadora Helder, do Estado passar a promover encontros como este, tamanha importância. Para você ter ideia, uma ideia que partiu do nosso município, que está sendo ampliada para o Estado de Minas Gerais. Obrigado. Havendo cabado escrito, a atual prefeita em exercício, Marilange, pediu para que a gente faça uma extraordinária, mas eu acho que 3 extraordinárias que tem que ser feitas, uma para leitura e 2 para votação. Encerro essa reunião ordinária e inicia-se a extraordinária. Senhor presidente, o projeto para discussão e votação é o projeto de lei de número 043, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 2436, de 2014, lei essa que trata da taxa de serviço de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos urbanos, das edificações de Viçosa e da outras providências. Projeto em discussão. Desculpa. A senhora, chefe do Departamento Legislativo, me lembra aqui que nós estamos na leitura e os pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento opinam por submeter ao plenário a proposição, por não haver vícios a serem sanados em termos de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Só uma questão de ordem, senhor presidente. Bom, depois eu tenho algumas falas a dizer a respeito disso aqui, mas é o seguinte, a gente engasga, mas eu tentarei ser breve. Nesse exato momento, há 20 minutos atrás, eu estava correndo aqui, passando novamente em vistas o projeto de lei, e aqui eu faço uma consulta até ao jurídico dessa casa e também a Vossas Excelências, que é o seguinte: infelizmente, a gente sabe que nós estamos nessa pressa aí, ou nesse problema, para poder trabalhar essa questão da taxa, né, de resíduos sólidos, e eu estava olhando aqui o seguinte, eu gostaria de fazer algumas emendas no projeto de lei, mas eu acho que poderia ser em outro momento, mas a questão de ordem, senhor presidente, é o seguinte: a fórmula que nós estamos colocando aqui, ela contém um erro. E aí eu gostaria de saber se não existe a possibilidade, já que nós fizemos quase que um pré-acordo aqui anterior, se não havia a possibilidade da gente suspender a reunião para fazer algum tipo de correção aqui na redação do documento. Só para dizer, por exemplo, o artigo 1º fala da área versus o fator periodicidade, versus o fator atividade, versus o fator pavimentação, versus o K. Não existe na lei o fator atividade, o fator periodicidade, não consta em nenhum artigo da lei esse fator. Sei que é um erro aí corriqueiro, porque o projeto foi e voltou, mas eu não sei o que fazer nesse sentido, estou perguntando se a gente tem como parar, suspender e corrigir isso para poder fazer. Vereador, poderia-se fazer uma correção de redação, já que é uma omissão e não na estrutura da lei em si. Então, houve uma omissão por um esquecimento. Então, poderia-se, na redação final, Vossa Excelência já apontar aí para que na redação final constasse. Ok, se o plenário acha que está tudo ok, só estou lembrando que não existe dentro da lei nenhum artigo que traz o quadro de periodicidade. Como esse quadro de periodicidade ele consta na lei, tem alguma coisa errada aqui, então acho que a gente precisa corrigir. É isso. Questão de ordem. Ok, Marcos. Correto. Você vai corrigir, não? Eu estou falando com os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se de uma omissão na hora de digitar a lei. O vereador suscitou aí que está faltando. Então, na redação final do projeto, nós façamos essa correção. Senhor presidente. E façamos a inclusão. Perdão, não estou, Marcos, desconfiando absolutamente. Gostaria só que o jurídico pudesse dar um parecer rápido para a gente, ok? É isso mesmo? Perfeito. Obrigado. Vereador Paulinho Brasília, essa é uma decisão da comissão, não do jurídico. Por favor, desculpa, por favor. Põe em votação. Então, encerra essa reunião extraordinária e se inicia a segunda reunião para pôr em votação. Projeto em discussão, primeira votação. Tá? Senhor presidente, então, para discussão, o projeto de lei 043/2015, que altera a Lei Municipal 2436/2014, que trata da taxa de serviços de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos urbanos das edificações do município de Viçosa. Em discussão. Bom, Vossas Excelências lembram que eu pedi que esse projeto não fosse votado em reunião extraordinária por causa de detalhes que a gente acaba verificando. E, de novo, na leitura do projeto, até antes da reunião de hoje, eu já estava com essas leituras aqui comigo. Acho que são coisas que têm a ver com emendas, algumas é uma dúvida que eu tenho. Só gostaria de, da mesma maneira, senhor presidente, sugerir que, se forem emendas, que a gente corrija na lei depois, que redigir de uma maneira mais adequada. Mas a dúvida é o seguinte: eu pergunto ao líder do prefeito, às vezes o Bicalho também possa resolver para a gente, por que no entretenimento, que tinha atividade, o fator era 5, porque nós sabemos o tanto de problemas que gera no lixo quando você tem shows e essas coisas, e o fator caiu para 2. Por que que isso aconteceu? Outra realidade é o seguinte: no parágrafo 6º do artigo 1º, diz o seguinte: o Poder Executivo disciplinará por ato administrativo a hipótese de os contribuintes geradores de resíduos sólidos urbanos que optarem pelo transporte e descarte desse resíduo diretamente no aterro sanitário
será cobrado valor correspondente a 0,2 UFMs por tonelada ou fração aferida na balança instalada no local, por meio de boleto bancário emitido para o respectivo recolhimento na rede bancária. Aliás, senhor presidente, é um projeto de lei que Vossa Excelência, pelo menos, comentou assim rapidamente comigo, que Vossa Excelência talvez proporia a essa casa uma realidade onde o grande gerador teria que levar o seu lixo direto para o aterro. Então, isso está aqui um pouco previsto, né, no parágrafo 6º. A minha única dúvida aqui também é o seguinte: o SAAI resolveu questões parecidas com essa, com a famosa taxa básica operacional. Então, se um caminhão passa numa rua, João de Josino, e naquela rua tem 5, 6 supermercados, e aqueles supermercados eles resolvem, por sua conta própria, segundo esse parágrafo, levar o seu lixo diretamente no aterro, ele não paga nada, ou mais na frente o SAAI teria que bolar uma taxa básica, porque afinal de contas o caminhão está passando ali, é um gasto para isso, etc. Talvez não é nem questão de emenda, mas que a gente pudesse resolver isso mais em outro momento. Pois não, Paulinho? Pode, se puder. Senhor presidente, não sei se eu poderia fazer esse pedido, mas como o projeto é um projeto muito importante e a gente tem que fazê-lo como todos nós queremos corretamente para não cometermos furo, poderia pedir aos colegas aí, com a sua autorização, para que o Rodrigo Bicalho, que aqui está, possa explicar esses últimos detalhes que o Marcos Nunes solicitou, até para que a gente tenha uma noção certa do que vamos votar. Olha, eu acredito até que não tem necessidade disso, entendeu? Porque só vai valer por 3 meses. Nós vamos rever isso tudo depois. Eu penso que não tem, mas se os colegas acharem que devem convidar, eu convido. Mas eu acho que não tem necessidade, não. Ok, mas então só mais um detalhe. Vereador, pois o senhor me permite fazer uma parte? Pois não. Com relação à taxa, o serviço ele é colocado à disposição do contribuinte. Se o contribuinte resolve fazer por conta dele próprio, isso não lhe dá o direito de não pagar. Porque, igual Vossa Excelência disse, o caminhão está passando. Então, a cobrança da taxa, ela se dá pela coleta ou pela disponibilidade do serviço. E lembramos que é uma obrigação constitucional do município. Obrigado, Cebolinha. Porém, Cebolinha, aqui está dizendo que, como é que fala? A lei está autorizando ao grande gerador levar o seu lixo até o aterro e fazer o pagamento lá, em função da tonelagem desse lixo. Entendeu? Então, é uma situação diferente. O que eu estou questionando... sim, essa palavra autorização eu não sabia que tinha. Não, está autorizando aqui a pessoa ir até lá e aí pagar. A questão aí vem o que Vossa Excelência está colocando. Se o caminhão está passando lá, teria que ou não... Acho que isso talvez não seja uma questão de resolver agora, mas eu estou só lembrando dessa questão que eu acho que é preciso. E por último, senhor presidente, que eu acho que é uma coisa rápida, Bom, tem um negócio errado aqui, não é no artigo 3º. O artigo 8º da Lei Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Nos imóveis rurais geradores de resíduos sólidos de natureza doméstica, o lançamento da TSRR, que é a taxa, será calculado mensalmente de acordo com a fórmula. Nós temos aí uma luta do vereador Lidson contra isso. Mas eu acho que aqui também, e aí eu acho que isso aqui também pode ser na redação, e não sei como é que ficaria, nós temos também geradores de resíduos sólidos de natureza não doméstica na zona rural. Nós temos algumas indústrias na zona rural que a lei não prevê como cobrar dessas indústrias a taxa de lixo. Então, acho que isso é uma coisa também que faltou aqui. Não acho que é justo que ela pague 0,20 vezes ao UFM, que é um valor de R$10, entendeu? Sendo que você tem empresas que geram grandes resíduos. Tem poucas empresas, mas tem. Eu acho que isso teria que ser previsto na lei. São as observações que eu estou fazendo. A dúvida, na verdade, que eu queria esclarecimento, mas Vossa Excelência já colocou, é só porque o entretenimento é 2 e não 5, e esses outros detalhes que eu acho que podem ser correções que a gente pode fazer aqui, desde que acordados entre nós. Senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, eu insisto no meu pedido. Com todo respeito à Vossa Senhoria, não vou, já falei, eu acho que não precisa disso, porque isso é provisório, é só 3 meses, eu acho que vou pôr em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Senhor presidente, só para corroborar com o que o Cebolinha disse, o artigo 77 do CTN, do Código Tributário Nacional, que especifica o que é taxa,
diz que a taxa ela é um serviço efetivo ou potencialmente prestado ao contribuinte. Então, se esse serviço estiver à disposição do contribuinte, e se ele utilizando ou não, ele terá de fazer o pagamento. Se caso, porque tem que ser um contribuinte determinado. Acontecia isto chamava-se taxa a energia elétrica de iluminação de vias públicas. Então, isso na época isso caiu por terra e tornou-se contribuição especial, porque nós não conseguimos determinar quem são as pessoas que irão passar naquela via. Então, não tem como cobrar via taxa. Nesse caso, terá de ser uma taxa pelo fato de que ao contribuinte efetivamente ou em potencial determinado. Olha, no projeto que vai vir daqui 3 meses, eu pretendo pôr emenda onde que essa coleta para os grandes, por exemplo, grandes mercados, ter a coleta individualizada, separada só para eles. Vai ter que ter um veículo, na minha emenda, só para coletar desses grandes geradores de resíduos. Só resumindo o assunto. Acabando essa extraordinária, inicia a terceira reunião. Acabando essa... Já pus em votação? Pois não? Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Encerra-se a segunda reunião extraordinária e se inicia a terceira reunião extraordinária. Projeto de Lei 043/2015, que altera a Lei Municipal 2436/2014, que trata da taxa de serviço, coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos das edificações de Viçosa. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação. Xandinho. Dispensa da terceira votação, por gentileza. Dispensa da terceira votação. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O projeto aprovado. Encerrando, nada mais havendo a tratar. Agradeço a colaboração de todos os colegas. Obrigado.